Professor Mearsheimer, muito obrigado por se juntar a nós. Sheila, como sempre, antes de abordarmos o que pode vir a ser a relação futura entre os Estados Unidos e a China e também entre os Estados Unidos e a Rússia, quão próximos, na sua opinião, estão os Estados Unidos e Israel de atacar o Irã? Em primeiro lugar, todas as indicações são de que Israel não vai participar do ataque, que serão os Estados Unidos a fazê-lo sozinhos. E, de facto, os iranianos estão a enviar uma mensagem tanto aos Estados Unidos como a Israel de que, se apenas os Estados Unidos atacarem o Irão irá retaliar contra Israel. Para além de retaliar contra instalações militares americanas na região e tentar fechar o estreito para que o caos se instale. Eu imaginaria que se o Irã fizesse isso, os israelenses entrariam na luta. Mas os israelenses, na verdade, eu acredito, querem ficar de fora do conflito, porque não acho que eles tenham a capacidade defensiva para repelir mísseis balísticos iranianos. Então eles estão tentando se manter à distância e os iranianos estão dizendo que não podem se manter à distância. Agora, seu ponto, pode continuar. Bom, os israelenses devem estar cientes do que você acabou de me dizer. Se os Estados Unidos atacarem o Irã considerará isso como se Israel tivesse atacado o Irã. Está correto. Você deve se lembrar que em 14 de janeiro, lembre-se, na manhã de 14 de janeiro, o presidente... Do ano atual. Este ano. Lembre-se que houve a grande crise com os protestos entre 28 de dezembro do ano passado, ou seja, 2025, e 14 de janeiro de 2026. Você está falando sobre os protestos no Irã, os orquestrados pelo Mossad, MI6, CIAs. Sim, e parecia que o presidente Trump estava pronto para lançar os bombardeiros na manhã de 14 de janeiro. E você estava efetivamente fazendo aos seus convidados a mesma pergunta que acabou de me fazer. Correto. Foi há apenas 2 semanas. Mas o que aconteceu em 14 de janeiro para acalmar os ânimos do presidente Trump foi, em primeiro lugar, que os israelenses realmente pediram a ele para não atacar o Irã. Pense bem nisso. Em 14 de janeiro, os israelenses pediram a ele para não atacar o Irã. E o motivo era que os israelenses entenderam que as suas capacidades defensivas não estavam à altura de lidar com o que teria sido um ataque maciço de mísseis balísticos vindos do Irã. Nada mudou, de fato, nos 15 dias que se seguiram a isso. Os israelenses, por sua vez, ainda não se encontram numa posição favorável para se defenderem adequadamente, caso o Irã venha a atacar. Portanto, os americanos estão praticamente por conta própria, ao que tudo indica, no que diz respeito a uma possível ofensiva contra o Irã. Agora a sua pergunta é, qual a probabilidade de atacarmos? É muito difícil dizer. E a razão pela qual é difícil dizer é que, por um lado, o presidente Trump fala de forma muito agressiva e ele faz parecer que tem o revólver de 6 tiros fora do coldre e que é apenas uma questão de minutos antes que ele puxe o gatilho. Mas, por outro lado, quando se analisa com atenção quais poderiam ser os seus objetivos, o que ele está tentando alcançar, e então se reflete sobre que tipo de recursos militares ele possui à disposição para atingir essas metas ou esse objetivo, não parece haver um plano realmente viável aqui. Eu não sei o que ele pode fazer com toda essa força militar, né? Então, qual é o sentido de usá-la? E eu diria a vocês, voltando a 14 de janeiro, eu não abordei a segunda razão pela qual não atacamos em 14 de janeiro. Mas a segunda razão é que os militares americanos disseram a ele naquele dia: dado que os protestos tinham terminado, que se usássemos força militar, se o presidente Trump usasse força militar contra o Irã, eles não podiam garantir, os comandantes militares não podiam garantir que venceríamos uma vitória decisiva. Então, o Trump decidiu não comparecer. Mas como mediria uma vitória? Sabemos quais são as exigências dele e são absurdas. Que o Irã abandone seu programa nuclear civil, que deve reduzir e eliminar mísseis capazes de alcançar Israel e deve parar de apoiar forças proxy. Eles nunca vão concordar com isso.
está certo, mas é por isso que esses não são os seus objetivos finais. Você está certo, isso é apenas conversa fiada. O objetivo principal aqui é, em primeiro lugar, a mudança de regime e, como consequência dessa mudança de regime, criar o caos e desmembrar o Irã. Exatamente, e foi isso que eles queriam fazer em 14 de janeiro. E a propósito, você deve se lembrar que nós tínhamos, de fato, homens no terreno antes do dia 14 de janeiro. As tropas no terreno eram os manifestantes iranianos. Então, o que aconteceria em 14 de janeiro, num mundo ideal, era que os manifestantes no terreno, trabalhando em conjunto com os militares americanos, iriam derrubar o regime e criar um grande caos no Irã. Esse é o objetivo final. E o que os comandantes militares americanos disseram ao presidente Trump em 14 de janeiro é que não podemos fazer isso, não temos a capacidade militar. O que tinha acontecido, os protestos tinham desaparecido, certo? E os protestos não voltaram, então ele pode ter mais força militar no Golfo, ele pode ter mais mísseis Tomahawk, mas a ideia de que essa capacidade militar adicional vai derrubar o regime não é apenas um argumento tolo. Ninguém acredita nisso. Então, a pergunta que você tem que se fazer é, por que ele atacaria? Agora, você pode dizer que o que teremos aqui é um ataque limitado, certo? Será uma daquelas coisas em que o presidente Trump vai e lança uma série de ataques ao longo de um único dia, e então, no final do dia, ele declara vitória. Mas qual seria o objetivo de um ataque limitado? Isso não vai decapitar o regime em um único dia. Ele vai sequestrar o Ayatollah da cama dele às 2 da manhã, como fez com o presidente Maduro? Não. É uma estratégia para salvar a face. O problema que o Trump tem é que ele se encurralou. Ele falou como o Durão. Ele tem toda essa força militar, reunida no Golfo, e o que ele vai fazer? Ir embora agora e não fazer nada? Isso vai causar-lhe todo tipo de problemas. Então, ele meio que tem que fazer alguma coisa. O argumento seria, dado que ele não consegue derrubar o regime e não quer envolver-se numa guerra prolongada, onde esteja a bombardear o Irão pelos próximos 2 anos, parece-me que se poderia argumentar que o que ele deveria fazer é, realizar um ataque de um dia. Mas o problema com esse argumento é que os iranianos anteciparam isso, e os iranianos já o avisaram que se ele lançar qualquer tipo de ataque militar, eles terão uma retaliação em força total. Então, a ideia é que não há absolutamente nenhuma maneira de Trump conseguir escapar de uma guerra prolongada. E voltando ao meu ponto anterior, não há como os israelenses evitarem ser arrastados para essa guerra, o que eles não desejam. Então, ele está realmente numa situação muito complicada aqui. Então, o que ele diria ao Congresso e ao povo americano? Você sabe que ele não vai pedir a permissão do Congresso, porque, como o Coronel McGregor diz, e eu odeio dizer essa frase, mas infelizmente, acho que está certo. Estamos numa era pós-constitucional. Sim. Mas o que ele dirá ao Congresso e o que ele dirá ao povo americano, que é a razão pela qual ele está gastando bilhões de dólares, os dólares deles, não os dele, para atacar o Irão? Olha, você sabe que ele é um gênio em inventar histórias que pouco se parecem com a realidade. Então você, eu e a maioria das outras pessoas saberemos que este terá sido um ataque militar inútil, mas ele vai transformá-lo numa grande vitória. Muitas pessoas acreditarão nele, né? Especialmente na sua base, e como você sabe, naquela parcela da mídia que se identifica com ele. Os israelenses, é claro, ajudarão a apresentar isso como uma grande vitória. E sabemos quanta influência eles têm na mídia dos Estados Unidos hoje. E é mais ou menos assim que ele conseguiria se safar. Certo, eu sei que você não é um militar, você é graduado em West Point e passou anos na Força Aérea. É um teórico geopolítico do mais alto nível. No entanto, quão fortes são as defesas do Irã? Não creio que as defesas do Irã sejam fortes de maneira alguma. E não penso que as defesas de Israel, apesar de todo o investimento que fazem em defesa, sejam realmente robustas. O que ambos os lados possuem em grande abundância é capacidade ofensiva. Eles têm a capacidade de lançar ataques um contra o outro. Em outras palavras, o que quero dizer é que o Irã
não tem como fazer muito para se proteger abatendo aeronaves, drones ou mísseis israelenses, mas o que eles podem fazer é retaliar o território de Israel com mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e drones. Então, você tem dois estados aqui que podem realmente se destruir mutuamente, caso uma guerra venha a eclodir. Por que o Irã está na mira de Trump? Ele não consegue argumentar que é uma ameaça à segurança nacional americana. Agora você vai me dizer, juiz, você me teve no seu programa por 3 anos. Não seja ingênuo. Você sabe por que o Irã está na sua mira. Porque o lobby exige isso. Com certeza. A nossa política para o Oriente Médio é basicamente governada pelo lobby de Israel. Teríamos boas relações com o Irã se não fosse por Israel. Na década de 1990, por exemplo, a administração Clinton procurou estabelecer algum tipo de reaproximação com o Irã, e de fato foram os próprios iranianos que tomaram a iniciativa de procurar a administração Clinton. E Bill Clinton compreendeu que seria do nosso interesse aprimorar os nossos laços diplomáticos com o Irã. E assim que Clinton enveredou por esse caminho, o lobby interveio e lhe apresentou os fatos básicos da realidade, que é que Israel é quem determina qual será a sua política em relação ao Irã e não se pode ter boas relações com o Irã. Portanto, não há como o presidente Trump abandonar a posição israelense. Será que a Rússia ou a China, de alguma forma, permitirão que o Irã seja materialmente enfraquecido ou prejudicado pelos Estados Unidos ou pelos Estados Unidos e Israel? Bem, eles não conseguem intervir diretamente. Isso é... Há um pacto de defesa russo-iraniano? Não de uma forma significativa. Não há nenhuma aliança lá onde um ataque a um seja considerado um ataque a ambos, e os russos não querem, sob nenhuma circunstância, envolver-se diretamente numa guerra entre o Irã e os Estados Unidos, ou entre o Irã e Israel, ou entre o Irã e ambos esses países. Eu acho, no entanto, que os iranianos estão recebendo ajuda dos russos e dos chineses. Voltemos à grande crise envolvendo o protesto entre 28 de dezembro do ano passado e 14 de janeiro, sobre a qual falávamos antes. Você se lembra, como já conversamos aqui no programa, e outros convidados seus também mencionaram no programa, o Ocidente contrabandeou todos aqueles terminais Starlink para o Irã, ou para que quando o Irã cortasse a internet e desligasse os sistemas telefônicos, naquele país, no Irã, os manifestantes pudessem recorrer aos terminais Starlink ou ao sistema Starlink para se comunicarem. E, surpreendentemente, o Irã foi capaz de desativar o sistema Starlink em território iraniano. E a questão que se coloca é: como eles conseguiram fazer isso? E praticamente todo mundo afirma que eles receberam uma ajuda considerável, tanto por parte dos russos quanto dos chineses. E eu estaria disposto a apostar que isso é apenas a ponta do iceberg, que os russos e os chineses estão a fornecer-lhes todo tipo de outras informações e até mesmo apoio material. No entanto, isso é bem diferente de intervir diretamente num conflito. Estou de acordo, professor. O que acontece se os iranianos fecharem o Estreito de Hormuz? Eu acho que praticamente todo mundo concorda que isso teria um efeito devastador na economia internacional. Bem, você deve se lembrar que no verão passado, durante a Guerra dos 12 Dias, uma das razões pelas quais o presidente Trump garantiu que essa guerra durasse apenas 12 dias foi que ele tinha uma forte percepção de que os iranianos estavam começando a agir para fechar o Estreito de Hormuz. E ele entendeu que isso seria o catastrófico para a economia internacional. Isso era algo que nós simplesmente não queríamos de forma alguma. Isso importa. E claro, os iranianos entendem isso. E é por isso que os iranianos hoje estão dizendo que vamos fechar os estreitos, em primeiro lugar. Número 2, atacaremos instalações militares americanas no Oriente Médio. E número 3, atacaremos Israel. Esse é o seu impedimento. E é um impedimento bastante formidável, o que não quer dizer que o presidente Trump não o ignorará e irá para a guerra de qualquer maneira. Mas como dissemos antes, é difícil ver o que ele ganha indo para a guerra.
Será que um ataque ao Irã por forças americanas não autorizado pelo Congresso provocará algum funcionário público nos Estados Unidos? Vocês saberão por que estou rindo em um segundo a abordar o elefante na sala? Porque Israel tem armas nucleares e o Irã não tem direito a elas? Não. Ninguém vai dizer absolutamente nada. Quer dizer, sabe, estamos basicamente lidando com políticos sem coragem e jornalistas sem coragem. Quase ninguém na grande mídia, e quase nenhum político tradicional terá a coragem de se levantar e explicar qual é o verdadeiro elefante na sala. É realmente algo bastante impressionante por aqui. É notável. Vamos passar para a Rússia. O senhor disse que acredita que a operação militar especial será concluída no campo de batalha e não numa sala de conferências. O senhor ainda pensa assim agora que estamos no final de janeiro de 2026? Com certeza. Quer dizer, estas negociações, ou as chamadas negociações, que se realizam em Abu Dhabi, são uma piada. Basta que se faça uma simples pergunta. Qual é a distância entre as exigências da Rússia, por um lado, e aquilo que a Ucrânia e os europeus estão dispostos a conceder ou a acomodar aos russos? E a resposta é que estão a anos-luz de distância. Não há absolutamente nenhum terreno comum aqui. Eles não chegaram a um acordo sobre nenhuma das principais exigências da Rússia. Então, como se consegue um acordo negociado? Quando se ouve a conversa ocidental sobre onde estamos neste processo, rapidamente se percebe, se souber dos mínimos detalhes, que não tem semelhança alguma com a realidade. Sabe, a ideia de que estamos a 90% de um acordo, né, ou a 95%, só precisamos descobrir como colocar os pingos nos is e cortar os tés, e então está tudo resolvido, né? Isso é ridículo. Então, devem ser as agências de inteligência americanas que estão a alimentar isto, a mídia americana, e o próprio Zelensky está a fazer discursos sobre o quão perto estamos a chegar. Do próprio Zelensky fez um discurso há uma semana ou 10 dias, no qual ele disse, não vamos ceder nenhum território. Bem, isso deve ter sido para consumo político interno, porque se os russos acreditassem que ele falava sério, eles voltariam para casa. Ou você acha que todo o conceito de Abu Dhabi é uma farsa? Isto é uma farsa completa, não há absolutamente nenhuma dúvida sobre isso. Os russos estão simplesmente a participar nesta encenação porque compreendem perfeitamente que há, na verdade, duas guerras a decorrer em simultâneo aqui. A guerra no campo de batalha e a guerra de propaganda. E é do interesse da Rússia vencer a guerra de propaganda, ou pelo menos ter o melhor desempenho possível na guerra de propaganda. E o que os russos pretendem fazer, e Putin é extremamente eficaz nisso, é demonstrar o quão sensatos e ponderados eles são. Nunca perdendo a compostura, nunca empregando uma linguagem agressiva ou inflamada, afirmando que estão sempre dispostos a negociar, dizendo que nunca tinham declarado que não negociariam com Zelensky ou com os ucranianos, e assim por diante. Eles sempre conversam com os negociadores ou corretores imobiliários sionistas que Trump envia para lidar com eles, sabe, Jared Kushner e Steve Witkoff. Putin sempre fala com eles, ou alguma outra pessoa fala com eles em Moscou, mas para que fim? Quer dizer, essas conversas nunca produzem absolutamente nada. Bem, na verdade, quando se ouve Witkoff e Kushner relatar o que aconteceu nas negociações, você simplesmente diz a si mesmo, será que essas pessoas não perceberam quais são as exigências da Rússia? E, portanto, onde estamos em termos de progresso nestas negociações? Mas você nunca obtém isso, você só ouve retórica vazia sobre o progresso que estamos fazendo, vinda desses magnatas imobiliários. Levando em conta Neocon, a prevalência, eu diria, não prevalência, mas a predominância das pessoas em torno do presidente. Você antevê uma nova guerra fria se aproximando? Você antevê a russofobia, a sinofobia animando a política externa dos Estados Unidos?
Bem, como você sabe, vamos apenas falar sobre os IBER, Kiowa e a China. Como você sabe, eu acredito que os EUA e a China já estão envolvidos em uma intensa competição de segurança. Sim. E, isso não vai desaparecer. Você chamaria isso de Guerra Fria ou é só um termo? Sim. Não, eu definitivamente chamaria de Guerra Fria, porque o que faço no meu léxico é distinguir entre uma Guerra Fria e uma Guerra Quente. E acho que o que queremos garantir que não aconteça é que não tenhamos uma Guerra Quente. Em outras palavras, acho que uma Guerra Fria já está em curso, acho que uma Guerra Fria é inevitável, isso é lamentável, mas acho que é assim que a política internacional funciona. No que diz respeito à China, Sim, em relação à China. Existe uma competição de segurança dos X-Era que, na minha opinião, e como há muito defendo, era inevitável. Essa é uma guerra fria, acredito, semelhante à Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética entre aproximadamente 1947 e 1989. Mas, felizmente, aquela Guerra Fria que nós dois bem recordamos, pois crescemos naqueles anos, nunca se transformou numa guerra quente, pelo menos uma guerra envolvendo diretamente os Estados Unidos e a União Soviética. E eu acho que o que temos que esperar daqui para frente é que esta competição de segurança, ou se quiserem, guerra fria entre os Estados Unidos e a China, não se transforme numa guerra quente, porque isso seria desastroso. Agora você pode aplicar seu léxico aos Estados Unidos da América e à Rússia? Eu penso que, sob a administração do Joe Biden, nós estávamos em algo muito mais sério do que uma simples guerra fria com a Rússia. Na verdade, eu acredito que estávamos quase em guerra com a Rússia. A maioria das pessoas chama de guerra por procuração. Eu até acho que esse termo não é suficiente para explicar o quão envolvidos nós estávamos naquele conflito com a Rússia sob o governo do presidente Biden. Então, aquilo foi, no mínimo, uma guerra fria e quase se tornou uma guerra direta. Agora, o que Trump está tentando fazer, e esta é uma das coisas mais positivas que Trump está tentando fazer em termos de política externa, é que ele está tentando melhorar as relações com a Rússia. Ele está tentando acabar com a guerra na Ucrânia e está tentando se afastar de ter uma guerra fria com a Rússia. E há muito tempo que venho defendendo que esse é um objetivo inteligente e só lamento que ele tenha se mostrado inepto a elaborar estratégias no que diz respeito às formas de realmente concretizar esse objetivo. Mas Você realmente acredita que os russos ignoraram ou perdoaram o ataque à residência do presidente Putin, o qual não poderia ter acontecido sem que o presidente Trump soubesse disso? Pois bem, não está totalmente claro que Trump precisava de ter conhecimento disso. A CIA por vezes, é um elefante desgarrado e pode ser que isto tenha sido a CIA e o MI6 a trabalhar com os ucranianos. Que Trump não tinha conhecimento disso, ou que disseram a Trump que haveria um ataque específico naquela vizinhança, que não envolvia atingir a residência de Putin, quando na verdade envolvia. Portanto, não está claro se Trump tinha conhecimento disso, e eu, na verdade, penso que Trump provavelmente não sabia de nada sobre isso, porque ele jamais teria permitido que tal coisa acontecesse. Mas a questão realmente interessante é o que os russos pensam. E eu acho que os russos provavelmente pensam, assim como você, que Trump sabia disso e eles precisam agir de acordo. Eu acho que os russos estão perfeitamente cientes de que os americanos são um inimigo mortal. Bem, quero dizer, o Trump pode até ter boas intenções no seu coração, mas se você realmente for ver o que ele está fazendo, ele é um problema enorme para os russos, e os russos, com certeza, compreendem isso. Bem, quero dizer, não há dúvida de que estamos a tentar passar o fardo desta guerra para os ombros dos ucranianos, mas ainda estamos profundamente envolvidos, ainda estamos a fornecer muita informação aos ucranianos, estamos a dar apoio logístico e estamos a ajudá-los a obter armas. Portanto, ainda estamos na luta. Para usar os termos que usávamos antes, ainda estamos envolvidos numa guerra fria com a Rússia. Certo. Certo. E o que dizer dos europeus? Estou pensando particularmente em Polónia, Grã-Bretanha, Alemanha e França. Penso que não há qualquer dúvida de que
embora existam pequenas diferenças entre todas essas nações na sua forma de pensar em relação à Rússia, os polacos, por exemplo, veem os russos como uma ameaça consideravelmente maior do que os franceses, né? No entanto, os franceses também consideram que a Rússia representa uma ameaça mortal. E todos estes países europeus estão profundamente empenhados em assegurar que a Rússia não derrote a Ucrânia, e estão a fazer tudo o que podem para manter a Ucrânia à tona. A questão é se eles conseguirão fazer isso enquanto os Estados Unidos se desvinculam lentamente da guerra na Ucrânia, e não parece que eles consigam fazer isso num futuro próximo. Tudo indica que a Ucrânia precisa dos Estados Unidos. E, apesar de parte da retórica do presidente Trump, eu acho que a maior parte da sua retórica e a maioria das suas ações indicam que ele quer sair. O que acontece se os EU saírem da OTAN? Formalmente sai da OTAN. Bem, assumindo que formalmente ou de jure signifique de facto que estamos basicamente fora de lá, isso teria consequências tremendas para a Europa. Em primeiro lugar, estes estados europeus estariam, então, por conta própria para garantir a sua própria segurança. Haveria enormes problemas de ação coletiva entre os vários estados. A ideia de que, se nos retirássemos, os europeus se uniriam e formariam uma Europa unificada e que criariam uma estratégia de dissuasão bem-sucedida para lidar com a Rússia, não é o que vai acontecer aqui. Pelo contrário, se retirarmos os americanos, acabamos com a OTAN. Todas aquelas forças centrífugas que se encontram abaixo da superfície, que agora são mantidas sob controle pela presença do pacificador americano, se manifestariam com grande ímpeto, e você teria todo tipo de problemas de ação coletiva, e cada um dos países europeus estaria praticamente por sua própria conta. Para ir um pouco mais além, é de extrema importância compreender que a União Europeia, ou seja, a UE, alcançou tanto sucesso ao longo das últimas décadas, em grande parte devido à NATO. A NATO proporciona um ambiente seguro, um ambiente de segurança estável para a União Europeia poder operar. Se os estados na Europa estiverem por conta própria, tiverem que garantir a sua própria segurança e estiverem a competir uns com os outros por vezes e a cooperar uns com os outros por vezes, isso terá efeitos muito negativos na União Europeia. Será muito mais difícil fazer a União Europeia funcionar. E a União Europeia, como sabem, já está a ser bastante pressionada. Então, se tirarmos os americanos da Europa, se removermos a chupeta americana, é um cenário completamente diferente em termos de segurança e, eu diria, até mesmo na economia da Europa. Professor Mearsheimer, uma ótima conversa. Muito obrigado, meu querido amigo. Uma conversa realmente fantástica, fantástica. Todas elas são, mas esta foi a... Tivemos tantos e tantos tópicos, e como sempre, você deu comentários tão lúcidos e explicações das suas perspectivas. Muito obrigado, meu querido amigo. Agradeço suas amáveis palavras, Luiz. Espero muito vê-lo na próxima semana para... assim como eu e como os muitos milhares de pessoas que o assistem. Muito obrigado, professor. Muito bem.